Obrigado, seu José Maria. Só tem uma outra pessoa que queria colocar, como ela tem que ir embora, vou dar a palavra para ela por causa disso. É Maria Pinheiro, que também é poeta. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu fico muito feliz de ter um médico entre nós, pastor. E assim, uma coisa que me intriga muito, enquanto cristã, eu me envergonho muito de muitos cristãos que têm muitos preconceitos desumanos. Eu já tive muitos problemas por causa disso, com pastores, com pessoas. Eu sou da Igreja Batista, mas antes de tudo eu sou cidadã. Eu sempre busquei brigar por aquilo que eu acredito. Por causa disso, eu também já sofri muita perseguição, ainda sofro quando eu trabalho. Sou formadora de professores. Todo dia eu tenho que brigar. É hora que cansa, né? Mas todo dia você tem que brigar. Brigar por aqueles que dizem que são Paulo Freire. Brigar com aqueles que dizem que são a favor da democracia. Que educação freiriana é essa e que democracia é essa? Vamos dar nome aos bois, porque muitas vezes a democracia parece que para você é uma coisa e para mim tem que ser outra. É como os direitos, né? Para você tem que ser assim, para mim tem que ser outra. Então, eu fico perguntando o que estamos falando, na verdade. Eu achei importante na hora da apresentação de vocês, inclusive a colocação do professor, aliás, do poeta também, colega, me chamou a atenção, porque realmente nós temos muito que refletir que conceito nós estamos defendendo. O que nós estamos defendendo, porque, por exemplo, eu era militante do PT, andava nas ruas pedindo voto, briguei com minha família todinha, até tudo em virar petista, depois tudo querer ver o diabo, não querer ver o PT, hoje. Minha mãe, se estivesse aqui, minha mãe tem 67 anos, mas ela não pôde estar aqui, porque ela está com o braço quebrado, mas se ela estivesse aqui, ela ia clamar pedindo para jamais Dilma sair, porque ela é funcionária da Universidade, do Onofre Lopes, ela tem mais de 30 anos lá, e ela mais 300 e poucos foram agora formados por um outro programa que o governo federal criou, e ela mesmo está trabalhando lá, na idade dela, terminou o curso superior. E para ela é uma grande, vamos dizer assim, uma grande proeza, né? Se formar, quando para ela, que passou a vida toda trabalhando, vamos dizer, nas casas, lavando roupa, chegar a ser funcionária federal e depois terminar o curso, ela briga com meu pai em relação a isso. Agora, o que eu quero chegar, eu como cristã, que sou, eu tenho outra visão, mas eu não suporto determinadas atitudes. Inclusive hoje passei uma mensagem para o meu grupo e ninguém respondeu, entendeu? E onde é que está dar acesso ao que é de César? Onde é que estão os nossos direitos? Porque a gente fala tanto de paz, não existe paz sem justiça social. Não existe, gente. Como é que pode eu falar de paz? É muita mediocridade. Como é que eu vou falar de paz se eu estou vendo, por exemplo, eu sou um dos sujeitos do número de violência doméstica, né? Apanhei muito, né, do meu ex-marido. Hoje eu digo a vocês, sem vergonha de dizer, a única vergonha que eu tenho, porque a própria igreja me ensinou a uma submissão cega. Muitas mulheres ainda acreditam nisso. Eu fico horrorizada com isso. Eu era uma criança, eu casei muito nova, nem era maior de idade, mas aprendi desde ser do beabá que a mulher tem que ser submissa. É isso? Aí a gente vê as mudanças, vamos para o lado bom desse governo, as coisas boas que trouxe, inclusive a emancipação da mulher, a questão das cotas, que eu acredito que foi importante historicamente falando, certo? E outras coisas também, que a questão da liberdade de você casar com quem quer, de você viver com quem quer, amar quem quer. Gente, amor não tem cor. Então muita gente não entende. Eu estou a ponto de deixar sair mesmo da minha doutrina. Por quê? Porque chega um limite que você tem que tomar decisão. Aí pasmem também por isso. Porque eu não concordo, eu discordo, eu tenho outra visão de Deus, eu tenho outra visão cristã, eu já discuti muito com o Doré, que é meu colega, amigo, certo? E o que eu quero dizer aqui é que, como educador e formador de professores, eu me sinto muito preocupada com o que pode acontecer também.
Porque enquanto todo mundo, da própria pedagogia, eu sou do curso de pedagogia, formo alunos nessa área, professores nessa área, que amanhã vão estar incutindo coisas. Você não pode falar de política na sala de aula, você não pode falar de política nos corredores, você não pode falar de política no grupo do WhatsApp, enquanto eu estou aqui, 5 já saiu do grupo. Porque daqui a pouco tem ninguém, porque não quer falar política, mas tudo é política. Tudo é política, nós somos política. Eu acho que a gente tem que começar a rever isso, porque essa educação que nós tivemos, manipuladora, alienante e alienadora, ela não morreu, ela está muito viva. E nós que somos pedagogos, a gente sofre muito com isso. Porque a gente lida com líderes educacionais, gestores, alienantes e alienadores. Totalmente. E vocês não têm ideia, todos dizem que pode estar leão. Pior é você chegar com um professor com 25 anos de carreira e ele dizer que não aceita isso. Aí você diz, e agora? Agora você multiplica em 25 anos por quantos alunos ele teve por ano. Aí você imagina quantas cabeças ele prejudicou. Tem uma ideia? Gente, é um crime hediondo sem punição. O crime da educação. Esse é o crime maior da nossa história. É o crime da educação. E esse crime eu não quero levar para o túmulo. Não vou levar. Ok? Fazer uma pergunta, porque eu percebi que tem havido uma reação, uma resistência também no meio evangélico. Inclusive uma certa revolta, porque Eduardo Cunha é um representante, entre aspas, e me parece que há uma certa resistência crescendo aí, né? Você tem, assim como falasse sobre isso. Bem, depois você terminar aí, Eduardo. Inclusive, observando, é porque realmente está saindo todo mundo aqui. Porque eu estou colocando algumas imagens daqui, tudo mais que eu puder ouvir. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acredito, no pouco que eu entendo da psicologia, que aquele cara, no mínimo, é um psicopata. Porque vocês já perceberam como ele não olha para quem está falando. Ele não olha. Eu não sou da área, eu não posso dar um diagnóstico, mas ele não encara ele. Ele nem ri nem chora. Ele não ri nem chora. Ele está muito bem, muito obrigado. E muitos que estão com ele estão. Porque geralmente o psicopata ele se torna líder. Ele vai para o topo, porque ele tem uma inteligência transcendental. E a gente sabe que isso é uma característica do psicopata. Então, assim, isso não é ficção, gente. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Para você ver muitos evangélicos insatisfeitos e incomodados com essa postura. Na Igreja Batista, gente, muitos são contra o impeachment. Agora, por outro lado, existem muitas pessoas mal instruídas. Por quê? Porque nós somos, essa carga histórica ainda afeta muito. Muito. Você não tem ideia, não. Agora, brigar, eu já nem ligo mais. Estou brigando mesmo todo dia. Então, assim, o que eu quero dizer é que até chegar essa briga, eu cheguei ao doutorado. E até chegar ao doutorado, eu briguei para defender minha tese. O que eu quero dizer com isso é que não é fácil brigar porque acreditamos. Agora a gente tem que ter cara limpa e dizer, ó, eu sou Evangelho Pinheiro, também Eva Potiguar, sou poeta, não tenho vergonha de ser potiguar, de gostar de comer farinha, de comer cuscuz, não tenho vergonha de dizer, eu sou a favor de qualquer forma de amor, contanto que seja amor. Eu sou a favor de qualquer situação que seja verdadeira. Porque para mim hoje a poesia está mais verdadeira do que a realidade. Porque nós estamos vivendo uma mentira e a nossa Constituição está sendo rasgada. O que estamos fazendo por isso? Nós temos que ir para as ruas. Amanhã eu vou estar nas ruas. Eu não vou ficar em casa não. Porque só em pensar, assistir algum programa midiático que vai ser show, business, já me enoja também. Eu acho que amanhã todos os que acreditam tem que ir para a rua sim. Aqui é só um pedaço, uma partícula, entendeu? Não chega nem a ser uma onda, é uma partícula. Mas vamos formar essa grande onda, vamos para as ruas, a gente tem que gritar, a gente tem que dizer o que a gente acredita. Que se dane que me chamem de louca lá no trabalho, eu acho que a gente tem que ser assim, falando beleza mesmo, sabe? A gente tem que sair desses paradigmas certinhos, sabe? Engessados.
Porque na educação, até na universidade, infelizmente, ainda está muito distanciamento. Muito. Mas eu acho que a gente chega lá. Agora, eu acho que aqui já é um bom começo. Então, por isso que eu tinha que dar a minha palavra, em nome da escola que eu trabalho, em nome da Mas da mesma forma, há evangélicos que fazem oposição ou pela esquerda ou pela direita, mas que são abertos ao diálogo e que são democratas, sabe? Não estou falando de partidários do DEM, não. Estou falando de verdadeiros democratas, e não democratas de ocasião. Acho que é importante, olha, lamentavelmente nós descambamos para um comportamento que é perigoso. Nós mesmos, do campo progressista. Ah não, fulano de tal é coxinha, não falo com ele. Filho, vou excluir. Ah, postou um negócio do Bolsonaro e já vou excluir do meu Facebook. Não. Olha, não. A gente tem que resistir. Ó, mesmo em casos, mas olha, hoje eu passei um bom momento discutindo com um sujeito que ele falou, ah não, mas o Bolsonaro não é tão ruim assim. Aí eu fui lá, postei 3 notícias, ele já mudou de opinião, tá? Eu postei aquela notícia das mulheres, que ele defende que as mulheres ganhem muito menos que os homens, postei outras notícias, e assim a gente vai. O que a gente não pode fazer é se omitir do debate. Brincadeira.